O que aconteceu comigo? Onde é que eu errei na mão? Porque eu fui criada numa família tradicional mineira, somos 4, sou mais velha, tem que respeitar, atacar, titi, adolescente mais ou menos, né? Aquilo tudo. Mas há 6 anos atrás, eu tive uma situação bem difícil, porque quando eu não renovaram meu contrato de novo, e eu estava toda endividada, eu rezava muito nessa época, achava que Deus ia me dar o contrato, a renovação. E foi bacana, foi importante, porque nessa época foi descoberto que uma pessoa estava roubando todos os meus bens materiais. Eu falo mais ou menos no livro. Não dou assim, uma importância muito grande, não. Também não vale a pena. Mas serviu como um alerta. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo há 4 anos. E eu fui sendo manipulada por ela. Eu sempre quis ajudar as pessoas. E ela chegava e falava que alguém estava precisando, alguém estava eu ia ajudando, mas não era. Era ela mesma que estava querendo aquele dinheiro e fazendo investido nela mesma. Que seja, eu não vou julgar nem criticar ninguém, isso cabe a Deus, a nossa parte é perdoar. O difícil é ele, é o perdoar, né? Aí, como a vendedora soube dessa situação, eu tive até que vender meu carro na época, sem nada, zero. Só tem 6 anos disso. Operações acabaram de nascer. E aí, falei, imagina, a Globo está sabendo da minha situação, viu que eu fui enganado, teve o tipo de detona política, horrível, foi abafado lá, né? Tipo, fazer, sabe, eu tenho que ir na delegacia, né? Falei. Ela também foi lá, foi levada de camburão. Coitada, né? Eu sei que aí não ficou nada provado, era a palavra dela contra mim. Eu tive que arranjar testemunhas a meu favor, para não receber de repente ela me dá um processo de difamação e calúnia. Gente, é uma loucura. Quando o inimigo quer pegar a gente, é uma loucura, sabia? Quando o capeta quer derrubar a gente, não é brincadeira. Só mesmo quem está ali firme, sabendo que Deus está no controle, é que sabe que uma hora a justiça aparece. Aí eu tive que pegar testemunhos para dizer que eu não, né? Aí, bom, eu não me nesse assunto, e eu falei assim, bom, agora a TV Globo, sabendo da minha situação, isso que eu vivi, vai renovar meu contrato. Não. Quando não renovou, eu tinha 27 anos de casa. Não estava 1 ano lá, nem na última novela. Fiz quase 30 novelas. Aí eu sentei e falei, não acredito. Mas graças a Deus, a semente da religião, da fé em Deus, estava lá plantada, porque os meus pais, mais a minha mãe, né? Eles me pôr essa fé, procurei uma direção espiritual. Para saber o que eu podia fazer, o que eu faço agora. E o meu diretor espiritual, um monge enclausurado, lá no mosteiro de São Bento, no Rio, começou a me atender, e atendia, confissão, oração. Toninho, o negócio é o seguinte, você vai procurar uma comunidade para ser voluntária. Ser voluntária. Mas como assim ser voluntário? Ela vende telefone, preenche ficha, vende pastelzinho na lanchonete. Voluntário limpa algumas cadeiras, organiza aqui a mesa. O voluntário fez isso aqui hoje, entendeu? Né? Veio, arrumou aqui, botou umas cadeiras aí, fica um voluntário ali, você está ganhando, não é voluntário, para crachazinho. Né? Isso é o trabalho que você faz de equipe, não são voluntários, não são contratados, treinados. Aí procurei a primeira comunidade católica, que eu sou católica, e não me quis. Engraçado, né? A gente é absurdo. Você não me quer como voluntária. Você está cobrando nada, você não vai ganhar nada. Eu falo, não tem nada para você aqui. Eu falei, não acredito, nem como voluntária. Fala sério, né? Mas
Mas aí, mais tarde, é que a gente vai entender que quando Deus tem um plano, tem jeito, é o plano dele que vai realizar. Só que muitas vezes nós não entendemos, quando recebemos não e a porta fecha, a gente acha Deus não está olhando, Deus não as portas, tudo acontece comigo, joguei pedra na cruz, eu inclusive falei isso também. O que foi que eu fiz porque eu errei? Fiquei chateada com o não da primeira comunidade. Mas que coisa, meu Deus, lá na comunidade que eu frequentava, as missas de libertação, de cura, libertação, a comunidade católica, carismática, lá perto da comunidade. Eu costumava fazer missa, participar das missas de quebra de maldição de geração, as coisas boas, lá. Mas, não tem nada. Voltei para o diretor espiritual. Para onde, inclusive a comunidade era de um fundador, era um beneditino também. Quando eu estava lá, minha mulher não passava lá, já vi por quê. Foi aí que o meu diretor falou assim, não, então você procura a canção nova. Falei, tá, eu conheci a canção nova assim, em 97, 8, isso já era 2002. Mas não pude frequentar, porque nós estava ainda começando a sede deles lá em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Ninguém conhece a São Paulo? Já foi até lá, Cachoeira? Não? Já? É. Aqui pega também, velho? Você vê São Paulo, acha que é São Paulo? Pega, né? Pega. É. Bom, aí, vou ligar para a São Paulo, então, me colocar à disposição. E aí, quando é o plano de Deus, as coisas vão se encaixando. A gente não entende. O administrador geral, o que dá o sim ou não é o ESO, que é o velho do Jardim. E eu tinha que mandar o meu currículo para eles por e-mail voltava, né? Então, olha nesses detalhes, porque muitas vezes a gente acha que é fácil. E esses impedimentos acontecem. Você tem ou não espiritualidade, você tem ou não religião, agora quando você tem uma religião que tem fé em Deus e acha, e acredita no sobrenatural do Espírito Santo, sobrenatural sagrado, né, do Espírito Santo, Deus fala através de fatos, né? A gente tem que ter a docilidade de entender, a docilidade de acolher e entender qual é a vontade de Deus. E aí, eu falei, aí eu consegui ligar, eu consegui falar com a secretária dele, marquei uma reunião e fui no acampamento do Padre Léo. Conhece o Padre Léo? Morreu, tem um ano, né? Olha, maravilhoso. Ela estava até conversando, ela estava saudade, Padre Léo. Eu acabei de ouvir de uma senhora aqui fora, não sei se ela aqui. E quando o Padre Léo morreu, ela ficou 6 meses chateada com Deus. E dizia assim, preciso foi o Padre Jonas, que era mais velho. Aí ela falou, então pegou, ela confessou. E, ai meu Deus, meu pai fundador também, era ele, né? E a gente pensa, isso é humano. Ela estava rindo, ela riu também. Ela sabe que ela pegou e ela até confessou. Porque preciso foi o Padre Jonas, que é mais velho, que tem logo o Padre Jonas tem 45 anos. Mas não adianta, né? A vontade de Deus, o desejo dele, ele sabe, tem jeito. Mas aí, olha só, marquei para conversar, dar um material para dentro do acampamento, o outro sabe. E eu cheguei lá na Canção Nova para ser voluntária. E ia favorada, porque voluntária em Cachoeira Paulista não tem cinema, não tem teatro, não tem shopping, não tem nada. Só tem a Canção Nova, né? 1 ou 2 restaurantes. Falei, pronto, eu vou querer que eu more aqui nesse fim de mundo e eu vou ter que morar aqui, porque voluntário, a serviço é serviço. Você não fica voluntário eu quero ser voluntário na minha casa, quando é para Deus, tem que ser mesmo. Falei, eu vou ser voluntário de Deus, o que Deus quer? Não é assim, eu vou ser voluntário de Deus, o que eu quero? Lógico, sabemos das limitações, sabemos, né, onde dá para ir, mas... Aí eu comecei assim, eu tenho 2 filhos, está aí no livro, um de cada pai. O mais velho não ia poder viajar comigo para Cachoeira. O pai ia deixar. O mais novo não. Eu tenho a guarda total, onde eu vou, eu levo. Mas quem é que quer deixar um filho? Na época, mais velho tinha 6, pequenininho 1.
deixar os 3 para o pai e levar um, aí é mãe, está com os filhos, todos são cuidando. Aí eu lembrei, falei, gente, a gente tem que crer que Deus vai dar uma solução, né? Quando eu cheguei lá, na reunião, eu falei, bom, eu revi a noite toda, ele viajou a noite toda, eu falava, ai meu Deus, agora eu estou aqui de vocês, né? Ai meu Deus.